Fala, turma! Tô em mais uma edição do Bergamota, hoje especial. Geralmente Fabrício Camargo que tá por aqui, mas hoje resolvi assumir para trazer um dos nossos parceiros de longa data, o Hospital de Olhos da Serra. Hoje representado aqui pelo Dr. Leonardo Donida, que a especialização é cirúrgica e clínica, né, doutor? Sim, é. Seja bem-vindo ao nosso Bergamota, um programa onde em 17 minutos a gente vai falar um pouquinho a respeito da sua carreira como oftalmologista e também dessa parceria com o Hospital de Olhos da Serra. Doutor, é de Lages mesmo? Sim, sou de Então Lages sem mesmo. problema com frio, né? Não, sem problema com o frio, embora hoje esteja um dia mais frio, né? Então, Um pouquinho mais frio. um pouquinho mais frio. Então, muito obrigado pelo convite, né? O prazer é meu de receber muito você. grato estar aqui hoje, né? É um prazer, uma honra estar aqui, né, na RC7 hoje, conversando, né, um pouco aí sobre a oftalmologia, né, que é a nossa área de atuação aqui em Lages, pelo Hospital de Olhos da Serra. Doutor Leonardo, cada vez mais importante a presença da oftalmologia no nosso mercado, principalmente. O Hospital de Olhos da Serra veio para quebrar uma série de paradigmas, principalmente o fato de não precisarmos mais ir para outros centros, para a grande maioria, diria eu até, com pouca experiência no assunto, mas com mais ou menos 95% dos casos que acometem, então, pacientes com problemas de visão, são resolvidos aqui em Lages. É mais ou menos isso? Isso mesmo, antigamente, né, uns outros anos aí atrás, alguns poucos anos atrás, né, a gente não tinha toda uma estrutura em Lages, né, para resolver os problemas oftalmológicos da nossa região, né, não só de Lages, mas de toda a região da Serra Catarinense. E hoje a gente tem toda, né, a tecnologia, os aparelhos, tanto diagnóstico, né, não só o diagnóstico, mas também toda a aparelhagem cirúrgica também, né, que alguns anos atrás precisava ir para outras regiões, né, do estado, né, para Florianópolis, Joinville, né, e outras regiões. E hoje a gente tem no Hospital de Olhos da Serra todo, né, o aparelho necessário tanto para a parte de diagnóstico e tratamento também. Vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você começou quando? Se formou quando? Especialização? Então, eu fiz a minha faculdade aqui em Lages, né, na Universidade do Planalto Catarinense, na Uniplac. Me formei na Uniplac e posteriormente eu fui para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né, onde eu fiz a minha residência de oftalmologia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, né, no Hospital São Vicente de Paulo. E depois, né, pelo convite do pessoal no Hospital de Olhos da Serra, retornei a Lages e comecei a atuar em Lages. Aí agora estamos há quase 4 anos já atuando no Hospital de Olhos da Serra. Né? O corpo clínico ali é muito grande. Eu vou esquecer alguns nomes, tá? Mas aqueles que eu esquecer, daí você me ajuda, Leonardo. Mas eu quero mandar um abraço pro Dalabrida, obviamente, pra Mônica, esposa dele, pro Ederson Schweitzer também, pro Rafael Rissé Gomes. Quem mais que tem lá? Porque tem mais uma turma lá. Dr. José Luiz. Dr. Zé Luiz, bom, um abraço, Dr. Zé Luiz. É o cara que cuida do marketing também, não posso esquecer dele. Dr. Léo Miller, tem o Dr. Léo Miller também. Doutora Xênia, também um especialista em pálpebra. Agora não lembro se eu esqueci. Você tá vendo? Se até o parceiro ali pode ter esquecido algum, eu tô perdoado. Essa história de nós termos, então, o centro cirúrgico agora habilitado no Hospital de Olhos da Serra, eu falo agora porque é a primeira vez que eu falo contigo e uma das tuas especialidades é cirurgia. Isso é uma mão na roda, né? Sim, porque resolve a maioria dos problemas do paciente, no caso. Então, a gente tem, desde que nem eu comentei no início da entrevista, né? Desde a parte quando o paciente chega para nós, que a gente tem que, às vezes, fazer o diagnóstico, né? Então, a gente faz o diagnóstico do paciente e o problema já é resolvido no mesmo local. Então, né, às vezes é um problema cirúrgico, né? Alguma alteração cirúrgica, então já tem tudo no Hospital de Olhos da Serra. Então, consegue complementar todo esse processo, né? Desde o diagnóstico ao tratamento. Isso para nós é muito, tanto para nós, né, médicos, né, que pode resolver o problema do paciente, como também para o próprio paciente que pode resolver todo, né, o problema de saúde dele ocular na mesma estrutura. Quais são os casos mais comuns que passam por você, Leonardo? No consultório oftalmológico, os problemas mais comuns geralmente são os erros de refração que a gente chama, né, que são próprio de óculos mesmo. Geralmente miopia, hipermetropia ou astigmatismo, né. Nos dias atuais está muito comum a miopia, né, por causa do uso de telas principalmente, né, a gente tem visto muito... O famoso óculos para perto que precisa daí, não? Não, a miopia no caso é para visão para longe, a dificuldade de visão para longe. E aí a tela tem influenciado nisso? Tem influenciado muito hoje, principalmente nas crianças, né? Certo. Então, hoje geralmente as crianças já começam ali, desde os primeiros anos de vida, ali com 5, 6 anos de idade, eles já estão ali com o celular na mão, né, que não é muito aconselhado, não é muito aconselhado nessa idade.
Mas a gente tem visto que muitos casos de miopia têm aumentado devido ao uso de telas, né? A gente tem falado disso nas pautas de forma recorrente. E a gente nunca sabe de estudos realmente onde a gente possa buscar a informação correta. Então isso que você está falando para a gente aqui no Bergamoto, no RC7 hoje, é uma característica com base científica e Exatamente. até com base prática. Ou seja, o uso excessivo de telas pelos mais novos ocasiona um problema a partir de que idade já? Já na infância, ali pela faixa dos 5, 6, 7 anos de idade, a gente já tem visto muitos pacientes aí com grau de miopia, né, que vem evoluindo ao longo da vida, da adolescência também, por causa do estímulo da visão para perto. O que acontece? Como tu falou ali para mim, né, perguntando se era para longe, para perto, a miopia é uma dificuldade para longe. Só que com o uso das telas, né, desde a infância, do início da infância, faz um estímulo para enxergar para perto, para a visão para perto, e faz com que não desenvolva tão bem a visão para longe. Então, acontece algumas alterações no globo ocular que estimulam o crescimento desse olho, né, e faz com que ele estimule a visão para perto e não a para longe, né. Então, pode criar esse grau da miopia, né, que é um problema para longe, né? Ou seja, essa piazada que ri da gente, que está precisando de óculos porque não consegue mais esticar o braço, então tem um problema também para eles depois, ou seja, vai ocasionar uma falta de visão para longe. Para longe. No caso ali que tu me falou da visão para perto, no caso, é um outro problema chamado de presbiopia. Que a presbiopia. Isso, a presbiopia é a chamada vista cansada, né, popularmente conhecida como a vista cansada, que geralmente... Isso já comete esses acima dos 45, 50 anos. Exatamente. Me enquadro aí. Começa nessa idade, então, aquela dificuldade para perto, né, que geralmente tem que esticar, começa a esticar o braço. Sim. E ela vai evoluir até ali pro faixa dos 60 anos de idade ali, que ela vai começar a aumentar gradativamente, né, ano após ano, geralmente a visão para perto vai começando a ficar cada vez mais difícil. Mas já tem uma correção cirúrgica para isso também, não tem? Temos, a gente tem a cirurgia refrativa que a gente chama, né, a gente pode resolver, né, esses problemas de erros de refração que a gente tem, né. Isso é interessantíssimo, né, meu pai e meu filho já fizeram, eu tô relutando ainda, mas vamos lá. Então a gente tem os erros de refração, que é muito comum, que tu tinha me perguntado, né? Então hoje, né, tá na moda aí essa questão da miopia e tudo mais por causa do uso de telas. O cansaço visual também por causa do uso de tela é outra queixa dos nossos pacientes no dia a dia de consultório, né? Porque geralmente a gente está ali todo dia, né? Uso de celular, computador, e chega num certo horário do dia que o olho já está cansado, né? Então, o ideal é que faça uma pausa, né? A gente sempre recomenda para os nossos pacientes no consultório, né? Que chegam com essas queixas de cansaço visual, que a visão está ficando meio embaçada, principalmente mais ao final do dia, que faça uma pausa, geralmente a cada 20 minutos do uso de tela, está ali no computador ou no celular, de uso direto, faça um intervalo de pelo menos 20 segundos a um minuto, olhando para longe, para o horizonte, né? A gente fala aí em relação a mais de 6 metros, né? Para pegar e o olho dar uma relaxada, né? Durante o dia, assim, do uso de telas. Isso aí é muito importante no nosso dia a dia. Mas chega a assustar quando você olha o relatório do telefone e ele diz que você ficou tanto tempo exatamente, utilizando a tela. Tanto que hoje nossos celulares já tem um aviso, né, do tempo de uso de telas e tudo mais, né? Tem alguns celulares ali mais específicos que já orientam para, né, parar de uso em um determinado período. Mas isso é muito importante. Então, hoje em dia, a regulagem da luminosidade do telefone, da tela, da luz que ele emite, é importante também? Também é importante. A gente tem hoje, a gente já sabe que a luz azul, né, também interfere nessa questão aí da visão, né, e também tem o estímulo do sono também, que ela interfere. Então, a luminosidade do telefone é muito importante, que não seja uma luminosidade tão alta, né, mas também não seja tão baixa, seja uma luminosidade que o olho fique, né, adequadamente ali, que não é confortável, que a gente chama, né, para não forçar tanto a visão. Bem, aqui a gente está falando mais a respeito dos danos que isso pode causar à visão e etc. Mas já existe alguma indicação da área oftalmológica, por exemplo, para um tipo de película, um tipo de utilização que possa, de repente, melhorar isso? Hoje a gente tem os óculos com filtro de luz azul, né, que filtram a luz azul para uso celular, computador e tablets, né? Se utilizava muito para computação antigamente, né? Aqueles filtros, e também tinha, não sei se tu lembra, aquela tela que colocava no computador. Tinha uma tela na frente do computador também. Né? Então, assim, ela dá um certo conforto, né, nos olhos. Geralmente, alguns estudos falando que ela dá um conforto, outros não. Mas é uma opção também, né? Mas, assim, a principal dica que tem realmente é fazer os intervalos. Isso é fundamental no dia a dia, que quem usa muita tela, que fica geralmente... Então, a dica é a cada 1 hora...
A cada 20 minutos. A cada 20 minutos? A cada 20 minutos. Intervalo. Isso, 20 segundos a 1 minuto ali, fazer esse intervalo, né? E a cada 1 hora, né? Mesmo fazendo esses intervalos a cada 20 minutos, a cada 1 hora o ideal é fazer um intervalo um pouquinho maior, né? Pro olho dar uma relaxada. A melhor das dicas é essa. A cada 20 minutos dá uma seguradinha, a cada 1 hora usa a desculpa do cafezinho e vai lá. É isso aí, vai tomar uma água, vai tomar um cafezinho, né? Dá um intervalo aí. Com essa turma toda na clínica e com esses amigos todos que a medicina, a sua especialidade, ou seja, a parceria proporciona, porque é um grupo muito unido no que diz respeito também às atividades sociais. O que você faz quando você não está no Hospital de Olhos da Serra? Pratica algum esporte? É mais família, é mais cinema? É o quê? Então, quando eu não estou no Hospital de Olhos da Serra, né, eu gosto muito atividade física. Para mim, isso é fundamental na minha vida, né? Até como médico, a gente sabe, né, dos problemas que o sedentarismo pode ocasionar. Então, assim, para mim é fundamental a atividade física. Eu gosto muito de bike, né, de pedalar. Geralmente, final de semana eu gosto de curtir, então pedalar bastante, né? Andar aí Mas é mais a bicicleta mesmo. Bicicleta, musculação também faço, né? Academia. E gosto muito também de automobilismo. Então, eu gosto de kart, né? Eu tenho um kart. Gosto de correr, então a gente tem também alguns campeonatos lá no Beto Carreiro, então também de vez em quando eu viajo para lá. Porque aqui até começou, a gente teve recentemente, teve um evento que reuniu uma turma muito grande aí teve o Endurance também, e não tinha uma expectativa de ter um evento da FAUESC, eu acho que outubro, novembro, não tinha? Eu não tô sabendo. Mas você gosta de correr aqui também? Então, é que eu corria em Passo Fundo. Porque como eu tava lá da minha residência, eu acabei ficando por lá e corria por mais pro hobby mesmo, lá nos finais de semana, né? E há pouco tempo que eu trouxe o meu kart pra cá, mas ainda tá guardado lá. Esse ano não correu ainda. Aqui ainda não. E geralmente eu ainda vou no Beto Carreiro, lá no Beto Carreiro, em Penha. Certo. E tem alguns campeonatos de endurance lá que a gente faz lá de vez em quando, a gente tem uma equipe lá. Então a gente faz aí durante o ano, a gente faz os campeonatos por lá. Esse ano ainda não é acompanhado a Fórmula 1, não? Tenho acompanhado, mas não tão de perto. Geralmente a Fórmula 1 eu já dei uma parada, não acompanho tão de perto, mas a gente vê que o Max tá mais na frente ali. Tá bem, apesar de ter levado uma invertida dessa melhora repentina da McLaren e alguma coisa da Mercedes, Ferrari vem por fora. Acho que não ameaça mais o campeonato da Red Bull e nem do Max Verstappen, mas é possível que o Mundial de Construtores ali, especificamente da Red Bull, acho que ainda ameaça, porque com essa vitória, a última do Grande Prêmio da Holanda, que é a casa do Max Verstappen, o Norris e a McLaren se deram bem. Então, pelo menos para ter um temperinho na Fórmula 1 nessa temporada, é preciso ter um pouquinho mais de disputa, mais alguma coisa, né? Vamos lá, voltando para a oftalmologia, que é o nosso assunto principal, apesar de eu ter desviado um pouco, porque eu acho que é importantíssimo as pessoas conhecerem também o profissional, porque afinal de contas tem uma vida atrás desse profissional, sem dúvida nenhuma, e tem a parte social e tudo mais. Mas ali no Hospital de Olhos da Serra, quem te procurar, procura em que horário, esse filtro é feito pelas atendentes, ou tem aquele cliente que é específico. Não, eu quero conhecer o Dr. Leonardo, eu vi a entrevista dele, como é que eu faço para saber se eu estou bem de visão ou não? Como é que funciona isso? Ou se precisa, obviamente, de alguma indicação cirúrgica, que também é uma especialidade tua, né? Então, o paciente, quando precisa de consulta, né, que quiser consultar comigo, com qualquer outro colega do Hospital de Olhos da Serra, a gente tem todas as secretárias treinadas, tanto do WhatsApp como por telefone, ou até mesmo pelo site, pode para agendar a consulta, né? E lá tem todos separados as especialidades de cada um, né? Então tem todas as especialidades ali no nosso hospital. E o paciente pode dizer o seu problema, né? Qual que é a causa que ele está procurando a consulta. Alguns pacientes já têm algum diagnóstico formado, outros não, né, querem consultar. O paciente precisar de alguma consulta, a gente está lá disponível, né, para agendar a consulta, dependente do qual área que for, né, a gente tem todas as especialidades. O paciente que quiser consultar comigo, ele pode falar tanto que tiver algum problema de ocular, né, ou se não, oftalmologia geral mesmo, eu faço tanta parte geral. A tua formação foi aqui em Lages, mas você fez a residência em Passo Fundo. Ou seja, você acompanhou duas realidades diferentes. Hoje, daquilo que você acompanha dos pacientes da Serra Catarinense, tem alguma coisa que diferencia os problemas de visão de uma região para outra? Você notou diferença nisso? Tem algumas diferenças bem comuns. Eu até comento muito com meus colegas que são lá de Passo Fundo, né? E meus colegas que já foram para outras regiões, que aqui na Serra Catarinense a gente vê muitos casos de ceratocone, né? Que a gente não via tanto na região de Passo Fundo como a gente vê aqui.
Isso provavelmente deve estar relacionado talvez aí com quadros alérgicos da região, né? Até relacionado talvez aí com o frio, o hábito de coçar os olhos, né? Isso, eu ia te dizer, dá pra gente trocar em miúdos e deixar o ceratocone um pouquinho mais, digamos assim, para o nosso ouvinte entender o que é, como ele percebe. Exato. O ceratocone, ele é uma alteração da córnea, né? A nossa córnea, ela tem uma curvatura. No ceratocone, essa curvatura ela fica mais elevada, uma curvatura, né, acima do normal realmente da córnea. E essa curvatura vai fazer com que o paciente comece a enxergar embaçado, né? E quando ele chega no consultório, ele não vai conseguir enxergar bem geralmente com o óculos. Até determinado ponto dessa curvatura da córnea, o óculos ele consegue corrigir, né, esse grau. Mas quando a curvatura é muito grande, então a córnea começa a formar como se fosse uma ponta, por isso do nome ceratocone, né? E chega a um ponto que o óculos já não resolve mais, né? Então é um problema mais grave que causa uma curvatura além do que é o normal da córnea, né? E que pode levar à perda da visão progressivamente. E o que pode levar, né, ao surgimento do ceratocone, dessa alteração? Principalmente o hábito de coçar os olhos, tá? Então tem causas genéticas, né, hereditárias de pai para filho, né, tudo mais, mas principalmente o hábito de coçar os olhos. Então é bem importante, né, que os pacientes saibam, né, da importância de não coçar os olhos, né, porque é isso que tem levado geralmente ao aumento do número de casos, da incidência desses problemas, do problema chamado ceratocone. A utilização do ar-condicionado no carro ou num ambiente qualquer, ele pode provocar isso. Ou seja, que a gente leve a mão mais vezes aos olhos, coçando mesmo que involuntariamente, porque está seco. Eu estou certo ou estou errado? Exatamente. O hábito de usar, né, o ar-condicionado no nosso dia a dia, porque é muito, né, muito frio na nossa região, tanto o ar-condicionado do carro, aquecedor em casa, né, leva ao ressecamento dos olhos, né? E o ressecamento, um dos sintomas é a ardência e também o prurido ocular. Mas aí o excesso de luz também, da própria tela. Também da própria tela, isso, também, né? Da própria tela. Até porque quando a gente está na tela, além da própria luz, né, a gente também cria o hábito de ficar mais atento, então a gente acaba piscando menos. Então o olho acaba ressecando mais. Lubrifica menos e aí leva a mão aos olhos porque tem alguma coisa irritando. E aí é aquela hora que alguém diz pra ti, você tá com o olho muito vermelho. Exatamente. Você coçou e não viu. É mais ou menos isso aí. Né? Até principalmente no final do dia. A pessoa chega lá, vai olhar no espelho no final do dia e tá com aquele olho vermelho, né? Então tá sentindo também aquele olho mais ressecado, parece que tem uma areia dentro dos olhos, né? Então o paciente tem que lembrar que não pode coçar os olhos, né? Porque temos aí o ceratocone. E durante o dia também lembrar de piscar bastante, cuidar bastante com o ar-condicionado, às vezes deixa um pouco ligado, mas depois desliga um pouquinho também, né? Para não ficar com aquele ambiente tão ressecado também. Dr. Leonardo Donida, integrante do Corpo Clínico do Hospital de Olhos da Serra, foi meu entrevistado no Bergamota de hoje. Dr. Leonardo, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito prazer foi nosso te receber. Tomara que haja outras oportunidades. Você sabe que a agenda lá é sempre programada também pela assessoria do hospital. Então, que te mandem mais aqui para a gente falar de automobilismo e outras coisas também. Ótimo. Obrigado, doutor. Obrigado, muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, turma.